Oi, pessoal, boa tarde. Vamos lá para a nossa aula de português, tá certo? Lá na página 94, tá? É leitura do texto. País dos Mentirosos, Gianni Rodari. Era uma vez, ninguém sabe onde é, o país dos mentirosos. Um país onde ninguém falava a verdade. Quando o sol nascia, logo alguém dizia: que lindo pôr do sol! À noite, naturalmente, quanto mais enluarada, mais diziam: gente, está escuro totalmente, não dá para enxergar nada. Se você ria, coitado, o que lhe aconteceu de errado? Se chorava, por outro lado, que sujeito original, sempre em festa, que alegria, que cabeça genial. Chamava a água de vinho, o grande de pequenininho, a cadeira era armário e todas as palavras viravam ao contrário. Não era permitido agir de outro jeito, mas acostumados assim, tinham um entendimento perfeito. Mas um dia apareceu nesse país um homenzinho que nunca leu, o pobrezinho, o código dos mentirosos. Por isso, tranquilamente, para lá e para cá, ele ia falando que o dia era dia, que a noite era noite, que a cadeira era cadeira, e não dizia uma palavra que não fosse verdadeira. Assim, de um dia para o outro, prenderam-no, amarraram-no e levaram-no para o hospital. Este sujeito é louco, só a verdade quer falar. Puxa, é mesmo? Será? Palavra, juro. Podem perguntar ao médico doutor. E um caso interessante que vai fazer furor. Virão de bem distante 500 professores para estudar-lhe a cabeça. Aquela estranha doença foi comentada, falada, escrita e publicada em mais de 100 capítulos na Gazeta da Mentira. Enfim, para contentar a curiosidade popular, o homem que dizia a verdade foi exposto a pagamento no zoológico da cidade, numa gaiola de cimento. Mas aí a coisa toda complicou-se totalmente. Aconteceu que o doente a todos contaminou. A doença contagiosa logo se espalhou e por toda a cidade se alastrou. O vírus da verdade. Polícia, médicos, autoridades fizeram o possível para conter a epidemia. Tudo em vão, nada servia. E o mais interessante é o que ninguém queria se deixar curar com o soro da mentira. Um xarope preto horrível que não dava para tomar. Libertaram o prisioneiro e elegeram presidente. E quem não acredita não entendeu nada absolutamente. Rodari Gianni, o livro dos porquês, São Paulo, Ática, 1991. Aqui, ó. Prenderam ele, não foi a foto que a gente leu agora, prenderam ele, mas depois soltaram e elegeram ele de presidente, só porque ele estava dizendo a verdade, né? Então, o nome dela é Gianni Rodari, tá? É porque aqui a bibliografia, né, no finalzinho sempre troca. Já disse a vocês, né? Sempre troca. O pedacinho da frente vai para trás, né? Gianni Rodari vai para frente, Gianni vai para trás. Entendeu? Aí tem um vocabulário aqui, ó. Alastrou, o que é alastrou? Alargou, gradualmente, espalhou, estendeu, difundiu. O que é código? Reunião de leis, normas e regulamentos. Sistema. Contentar é o que contentar? Satisfazer os desejos, as exigências, etc.
de alguém ou si próprio. Enluarada, que é iluminada pelo luar. A lua está grande, está clara, aí ela está enluarada, entendeu? Quando ela está clareando muito. Entendimento, acordo, combinação, pacto. Epidemia, aquilo que se espalha de maneira rápida, né? Como esse coronavírus, né? Se espalhou de maneira rápida, não foi? Aí agora é pandemia, porque tá no mundo todo, né? Não é epidemia só, não. Pandemia que se alastrou pelo mundo todo. Furor, entusiasmo, né? Furor é entusiasmo. Xarope, substância medicamentosa, geralmente utilizado com finalidades terapêuticas. Aí vem a tarefinha, né? Estudo vocabulário. Sobre o vocabulário aqui, né? Que vai ser a tarefa agora, no primeiro quesito. Em qual das frases abaixo a palavra em destaque não foi usada adequadamente? Marque-a e escreva uma frase aplicando-a de modo mais adequado. Você pode adaptar a frase original. Você pode pegar a frase original, entendeu? Então, você vai ver qual é a que não foi usada adequadamente, marca o X. E vai escrevê-la de forma correta, certo? Na hora em que foi tomar xarope receitado pelo médico, tomou um susto e derrubou o vidro, foi essa? A cidade parece mais pacífica quando está apenas enluarada. Ela deveria se contentar delicioso, ou uma pandemia de gripe atingiu toda a cidade. Qual é a que não foi usada adequadamente? Você marca o xizinho e ajeita ela direitinho, tá? Segundo, escreva uma frase com os antônimos de cada uma das palavras abaixo. O antônimo é o contrário, você sabe, né? Furou. Aí você vai fazer uma frase com o contrário de furou. Certo? Se você não souber, pesquisa aí no celular e coloca uma frase que você quiser. Aí depois eu coloco as minhas sugestões lá no grupinho. Né? Quem quiser pegar e pode fazer parecida com a minha, pode pegar a minha também. Fica a critério. Alastrou. Aí você vai colocar o contrário aí, tá? Antônimo. Ó, escreva uma frase com os antônimos de cada uma das palavras abaixo. Tem que botar o antônimo. Tá? Comentar. Aí você coloca aí também, tá? Nós vamos agora pro terceiro. Certo? No terceiro quesito, é assim, ó, você vai completar com as palavrinhas que estão aí no quadro, não é isso? Tem umas palavrinhas aqui, aí você lê e vai completando, tá certo? No quarto, forme frases com as seguintes palavras. Aí é com essas palavras mesmo, você faz a frase com as palavras que estão aí mesmo. Pensa aí numa frasezinha e escreve. Tá certo? Também vou dar minha sugestão depois. Por que o lugar do texto chamava-se País dos Mentirosos? Aí você pensa aí, né? O que vocês querem dizer, né? Que lá, ó, porque País dos Mentirosos tinha uma pessoa falando a verdade, mas eles não aceitavam. Então, para vocês, por que é chamado isso no texto, o título? Aí vocês escrevem. Segundo, escreva ao lado de cada imagem a reação das pessoas quando as situações retratadas aconteciam. A gente tá vendo o estudo do texto agora, tá? A gente tava no vocabulário, não foi? Então, você vai escrever ao lado da imagem, de cada imagem, a reação das pessoas quando as situações retratadas acontecem. Quando a gente tá assim, é porque. Quando tá assim, é porque. Aí você escreve. Terceiro, porque um homem que falava a verdade agia em desacordo
desacordo em relação aos demais habitantes. Por que ele agia em desacordo? Ele não era a favor a eles. Por quê? Entendeu? O que aconteceu com o visitante que não agiu de acordo com o costume do país? O que aconteceu com ele? Quinto quesito. Por que você acha que as pessoas do local permitiram que isso acontecesse com ele? No sexto agora, o que se dizia sobre o caso do homem internado no hospital? Por que ele ficou internado lá? Você vai dizer. Foi que ele fez isso, entendeu? Você lê de novo ali, quem se esqueceu, né? Lê de novo e escreve. Sétimo, os médicos consideravam aquele homem um caso sem importância que não deveria ser estudado, uma grande inspiração e alguém com quem poderia aprender muito, um bom candidato a ser próximo representante daquele país, ou uma pessoa doente. O homem, no oitavo quesito, tá? O homem ficou exposto numa gaiola no zoológico da cidade. O que aconteceu a partir daí? Aí vocês escrevem. No nono, como você acha que a partir da sua exibição o comportamento do homem começou a afetar as pessoas do país? Como é que você acha? Esse é o entendimento, tá? Por que você acha que o homem veio a se tornar presidente do país? Apenas pela epidemia que ele espalhou? Você acha que ele se tornou presidente só por causa da epidemia? Não sei, né? Você bota aí o que vocês acham, tá? Que a minha opinião, não vou dizer agora, só depois. Vou deixar para vocês pensar, né? Que aqui é seu pensamento. Ó, por que você acha que o homem veio a se tornar um presidente do país? Foi só por causa da epidemia que ele alastrou? Ou porque ele dizia a verdade, né? Vai pensar direitinho, tá? Artigo. Leia o trecho do poema a seguir. É bem pequenininho o poema. Tá certo? Deixa eu pegar um lápis. Então, vamos lá? Ó, o Capitão Sem Fim. Sérgio Caparelli. No mar tem um navio. Olha o 1 bem escurinho, tá vendo? O 1 tá bem escurinho, ó. No navio, um capitão, bem escuro também. O capitão desce a escada. A escada vai ao porão. Olha o A. No porão tem uma caixa. Caixinha e não caixão. Dentro dela, um anel de um mágico do Japão. Observa, ó. A. Tá tudo escurinho, ó. Uma, A, e um. Tá vendo? Observe que todas as palavras destacadas determinam o gênero e o número de uma palavra seguinte. Essas palavras que determinam o gênero e o número do substantivo são os artigos, certo? Então, isso aqui que tá bem escurinho, que a gente tá vendo aqui, certo? No poema, eles são artigos, certo? O artigo pode ser definido, determina um ser entre outros da mesma espécie. São eles. Os definidos são esses, ó. O, a, os, as. Tá vendo? Ela entregou para o marido a bolsa e os cadernos. Olha aqui bem escurinho, ó. Ela entregou para o marido a bolsa e os cadernos. Bem escurinho, ó, os artigos. Certo? Indefinido indica o ser sem especificá-lo. Entre os de sua espécie. São eles uma, uns, umas. Exemplo.
Uma pessoa sem imaginação é uma pessoa pobre. Tá vendo? Uma pessoa pobre sem pensamento bom, entendeu? Não quer dizer pobre de usar roupas pobres, não. Pobre que não vem imaginação boa na cabeça, sabe? Um passarinho me contou que você teve um final de semana excelente. Ó, tá vendo? Então, indefinido é um ser sem especificá-lo. E definido é um ser entre outros da mesma espécie, aqui diz. Entendeu? Então, vocês devem aprender isso, que definido é o, a, os, as. Indefinidos são aqueles uma, uns, umas. Certo? Aí vem as atividades. Qual é a função dos artigos? Aí, vocês vão colocar essa função dos artigos no primeiro quesinho aí, tá certo? Pega aqui o livro. Aí, qual é a função dos artigos? Aí, vocês colocam determinar o gênero e o número do substantivo. Certo? Vocês colocam isso aqui, determinar o gênero. Aqui, ó. O gênero. Aqui tem. É porque não tá pequenininho, feito esse que eu tô falando. O gênero, tá vendo? Determina o gênero e o número do substantivo, só isso. Marque a resposta correta. Artigo indefinido deles. Desses 4 aí, qual é o artigo indefinido? Aí você marca X. Letra B. Indefinido feminino. Em cima foi o masculino, né? É o uns, tá vendo? E o feminino é qual? Indefinido. Artigo indefinido masculino singular, sem o S. Vai ser não é isso? Artigo indefinido feminino no plural, feminino. Mais, tá bom? Circule os artigos definidos e sublinhe os indefinidos. Então, você já sabe que definidos são quais? O, a, os, as, né? O e os são para masculino. A e as para feminino. Uns, masculino, né? No indefinido. Umas para feminino, que é indefinido. Tá certo? Mas aqui não tá querendo saber masculino e feminino, não. Você só vai circular todos definidos, tá? O, a, os, as. E sublinhar, passar o tracinho nos indefinido. Uma, uns, umas. Certo? Onde quer saber masculino e feminino só é aqui. Tá? Aí vamos fazer também ortografia, tá certo? Aí vai ler novamente. Palavras com H inicial. Leia o poema a seguir. Helena. Alexandre Azevedo, que escreveu. Vamos lá, ler Helena. Helena entrou no cinema. Na tela, um beijo daqueles de novela. Uma lágrima rolou pela face morena. Ela chorou, 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 chorou de dar pena. Até aí tudo normal, não fosse a pequena, uma sentimental hiena. Azevedo Alexandre, o ABC do Dromedário, São Paulo, Paulinas, 2004. A consoante H é muda, certo? Ela é muda, exceto quando antecedente pelas consoantes C, L ou N, né? Com C ela fica com o som de chá, xaxi, xoxu, som de X. Com L fica lha, lha, li, lho. Com N fica nha, nha, nhi, nho, não é isso? Empregamos o H no início da palavra quando a origem dessa palavra ou a tradição escrita do nosso idioma assim determina. Então, no primeiro você vai colocar aqui H nas palavras que necessitam, que precisam. No segundo vai encontrar 7 palavras com H no início.
E no terceiro, vocês vão escrever as palavras que foi encontrada aqui em ordem alfabética, certo? H com A, você procura lá a palavra que foi com H com A primeiro. Vai assim colocando em ordem alfabética, tá bom? No quarto quesito, forme palavras com as palavras abaixo. Hipopótamo, B, habilidade e C, história. No quinto, a partir das dicas, escreva sobre a que se fala. O odor que sai da boca. Qual é o odor que sai da boca? É chamado de quê? Começa com H, hein? Tudo vai ter H. Quem morre deixa para quem está vivo. Quem morre deixa um negócio para quem está vivo. É o quê? O mocinho da história. É o quê? Carne moída e temperada de forma arredondada, servida de pão. Aquele negócio gostoso que as pessoas gostam de comer. Comer lá na Habib's tem. Não é Habib's não, é aquela que tem a batatinha frita acompanhando o negocinho gostoso, entendeu? Aí vocês colocam aí, tá bom? Não sei se a Habib's tem também, viu? Mas onde tem mais é aquela McDonald's, certo? Ah, pronto, terminamos a nossa aula, né? Pra semana a gente acaba português, tá certo? Pra semana é a leitura, a formiga e a pomba. Se vocês quiserem ler, pode já ler, viu? Tchau, tchau. Até a próxima aula.